E nesse vídeo, pessoal, eu quero falar a respeito do vídeo que acho que é o marido da Miriam gravou hoje com o índio, né? É um vídeo que eu vi cedo. Ele mostrou lá, então, a evolução da casa, né? Aí lá vou eu falar. E aí eu fiquei vendo o índio, lembrei da emoção, né? Quando a gente constrói a nossa primeira casa, né? A gente fica ali, eu ficava olhando a janela, o que que vai ser, como vai ficar, né, gente? Que delícia, né? Que momento gostoso que o índio está vivendo, né, não? É uma sensação muito boa. E o que que eu observei nesse vídeo? Vocês viram, vocês vão lá ver, gente. Ele já colocou a cadeirinha dele lá, bem na frente da casa. Eu fico imaginando ele sentado ali, só curtindo, olhando, vendo o sonho sendo realizado, né? Que maravilha! E imagino que eles devam estar ali o quê? Sonhando, né? Ele está muito feliz. As telhas já chegaram e nesse vídeo também o Francisco mostra lá as telhas, e a gente percebe que o índio tá o quê? Ansioso, logo que ele falou, né? Ai, quando chegarem as madeiras, o piso de cerâmica, aí que ele tá feliz mesmo. Tadinho, gente, que coisa linda de ver, né? E aí ele agradeceu muito ao Brasil e Portugal, muito, muito, muito. E a Aparecida, a esposa dele, comenta que na família dela e nem na do índio, ninguém nunca teve condições, né, de ter uma casinha melhor, uma casinha com cerâmica, enfim, porque eles nunca tiveram condições, né, e que ela mesma nunca imaginou ter uma casa assim. Olha só como papai é bom, né? E aí ela incentiva, ela mesma incentiva, achei muito bonito o que ela falou, viu? Ela incentiva que nós, da Gangue do Bem, continuemos, né, aqui a ajudar outras famílias, porque não, ela diz que não foi pelo fato dela ter sido abençoada que ela não queira que outras pessoas sejam também, né? Então ela incentiva aí que a gente continue ajudando as pessoas. E ela conta também que toda hora ela tá lá. Tretou, rolou, mexeu, ela está lá andando. Eu fico imaginando essa cena. Vocês conseguem imaginar? Ela lá sonhando, né? Que delícia, que momento gostoso. Imagina quando eles estiverem lá dentro. Que festa. Até eu queria estar lá, gente. Ah, eu queria. Vamos lá, que Brasil Portugal, eu acabei de ver um vídeo dele que ele postou a respeito daquele infeliz lá que causou toda aquela contenda lá com a dona Ermelinda, falando um monte de baboseira. E o Brasil, Portugal deu uma resposta linda para ele, né? Botando ele falando e mostrando o que foi feito. Não precisa falar mais nada, né, Brasil, Portugal? Mas eu que já tinha falado a respeito da gangue, da tal gangue que ele se refere, que é gangue, são criminosos, e eu aí, se ele me visse, poxa, gente, se inscreva aí para esse vídeo subir logo para mais gente ouvir o que eu tenho para falar. Olha só, a classificação dele é só, isso aqui é para desencargo de consciência para quem ficou pilhado aí com essa história de gangue. Eu fiz aqui, fui buscar, claro que eu fiz isso por nós, por mim, por você, claro que eu fiz, olha só. Na verdade, ele estava se referindo a facções, tá? Porque gangue também tem outras definições. Eu vou ler para vocês direitinho como eu peguei aqui, tá bom? Porque a gente prova. Olha aqui.
Definição de gangue, que ele leu lá, né? O que ele leu, eu vou ler aqui. Grupo ou associação de 3 ou mais pessoas que se identificam coletivamente. Somos nós. Eu, Ednardo, BP, você, somos nós mesmo. É isso aí. Então, esfria a cabeça, nós somos sim uma gangue. Identidade coletiva. O que é isso? Possui um senso de pertencimento, ou seja, pertencimento a uma causa. Essa causa é minha, eu vou pegar e vou dar pronto, né? Foi isso que fizemos. E identidade comum. É isso aí, identidade comum, que pode ser expressa através de símbolos, nomes, cores ou outros elementos distintos. Nossos elementos distintos, ajudar o índio. Outra coisa aqui, ó, importante. Muitas gangues reivindicam e defendem seu território. Defendemos nosso território também. Território específico. O que pode gerar, olha aí, conflito com outras gangues. E isso não acontece mesmo? Ele mesmo não fez isso, metendo pau aí, chamando aí o BP de quê? Desonesto? A gangue do bem? Falando besteira? Tem mais um detalhe, olha só. Algumas gangues possuem uma estrutura organizada, com liderança, nós temos, regras, nós temos, hierarquia, nós também, não, nós não temos hierarquia, isso a gente não tem. E a hierarquia interna nós temos aí, quem puxou, né, esse bonde que foi o BP, né, quando começou com a alimentação. E ele lá diz que foi a Ermelina. Não, a Ermelina entrou com a casa depois. Mas o BP já tinha se manifestado aí acerca da alimentação. Eu espero que esse estilo de vídeo que eu estou fazendo agora agrade a vocês, tá bom? Para não vai ficar tão longo nem tão curtinho. E eu que vou resumindo a nossa história. Para encerrar assunto, Índio, Casa do Índio, campanha do Índio. Não vou deixar de lembrar vocês, tá? Campanha do BP, Pix do BP, Pix tudo, Ednardo, construção, saúde por enquanto no Pix da Ana, até que a gente saiba como vai ficar o bracinho do índio, né? Então, vamos lá. Vamos continuar dando força, porque nós vamos longe desse jeito, hein? E eu tô aqui para lembrar, né? Lembrar. Então, encerramos aí o assunto, é só isso que eu vou falar a respeito hoje, né? Amanhã a gente fala mais. Mas eu quero trazer notícia aí para quem tá acompanhando o caso Nanda e o filho dela, né? Que tá realmente, tudo que você vê na plataforma é caso Nanda Mel. E o que a Nanda Mel fez hoje? Ela, até a hora que eu vi, ela tinha postado um vídeo, né, com aquele monte de coisas que ela escreve, fazendo uma homenagem, né, uma homenagem ao filho, lá no Insta, tá? E eu quero falar agora da Mara Caprio. Mara Caprio, eu tava vendo agora a live dela, e ela abriu uma live e diz ela que era para falar de um assunto muito delicado, muito sério, tá? E era sobre o Juliano, na verdade não, ela queria justificar uma série de coisas e ela acabou soltando lá uma informação do Juliano que eu já botei aqui logo de cara, que foi, que eu falei para vocês, que ele tinha colocado mais um aparelho. Eu já tinha deduzido que seria traqueostomia, né?
para ajudar na respiração. E isso aí é natural que se faça. Eu só não entendi por que não tinham feito antes já, e os médicos disseram que ele está com o pulmão perfurado, né? Então, a traqueostomia é um procedimento evidente, né? E para ser feito, para ajudar na respiração, né? Que é o que? É a abertura do ar, né? Na traqueia, para ir direto para o pulmão, né? O ar vai direto para o pulmão. E que o estado de saúde dele, então, pessoal, continua crítico, né? E aí a Mara, se ela ver meu vídeo, ela vai ficar mais aborrecida do que ela tá, mas eu vou contestar algumas coisas. Me perdoe, Mara, mas é um direito que todos nós temos, tá? Eu gosto muito da Mara, mas tem certas coisas que a pessoa tem que aceitar, gente. Não tem jeito. Não tem como, né? Depois que você se torna uma pessoa pública e você resolve expor a sua vida na internet, você está sujeito a opiniões e não, como ela diz, julgamentos. A opiniões. Eu tenho a minha, você tem a tua. E isso é normal, gente. Isso faz parte da sociedade, do mundo que a gente vive, né? E ela não aceita muito bem isso. Ela até fica invocada. Mas aí ela justifica, porque até eu falei em um vídeo desse aí atrás, porque ninguém iria, por que ninguém vai, por que né, nessa hora, né? E até citei que eu já saí daqui para ir várias vezes. E não foi uma nem duas, pelo mesmo motivo, saúde, UTI, casos de vida ou morte. Saí sim, larguei tudo sim. E fui sim, então eu posso falar, tá? Aí a Mara Caprio, ela justifica que ninguém pode ir e nem vai a Florianópolis. E aí ela justificou um por um da família. Eu vou só dar uma resumida. O pai, porque é idoso, tem 86 anos, né? Tá muito preocupado, muito ansioso, muito nervoso, e aí a gente entende. O pai é claro, né? Porque que uma pessoa de 86 anos, como o meu tem 97, o que ele não sabe de muitas coisas que a gente não conta. Para que saber? O que vai acrescentar? Nada, só vai preocupar, estressar, né? A gente poupa ele de muitas coisas. Se vocês querem saber, aconteceram coisas terríveis que ele não sabe. Porque a gente poupa, né? Pois é. E isso é carinho, né? Isso é carinho. Então tá, o pai dela, ok. Aí ela justifica as irmãs porque as irmãs trabalham e trabalham porque precisam. Sim, todo mundo trabalha porque precisa. Quem não precisa está passeando, não está trabalhando. Ora, né? Lógico. Então, vamos aqui. Então, as irmãs, porque trabalham, né? Desculpa, eu tive que parar o vídeo por causa do som aqui do vizinho. Então, esse vídeo vai ter algumas edições, alguns cortes, tá? E a Fabiana, porque tem que pagar o financiamento da casa. Outra, porque tem filhos adolescentes. Outra, porque está sumida no mundo, né? Moradora de rua, segundo ela. E ela, a Mara, não vai por motivos de saúde, tanto físicas quanto mentais. E ela disse que não seria a pessoa certa para estar ao lado da Nanda nesse momento. Ela também se estressou com alguns comentários e quando lhe foi perguntado caso o Juliano venha a óbito, se eles iriam. E ela respondeu que provavelmente não, e pelos mesmos motivos. Tá? Mara também disse que a Nanda, ela não cobrou a presença deles.
de nenhum deles, da família. Lógico, ela vai cobrar. Se ela foi morar lá, né, em Florianópolis, é porque ela queria se afastar da família, não é óbvio isso? E os seguidores continuam divididos, uns, né, estão apoiando, fazendo orações, enfim, criticando quem critica, né, quem tem outra opinião, e outros criticam, porque, gente, é como eu falei, né, a gente vive numa sociedade, num mundo, que quando as pessoas têm opiniões, né, diversas, a respeito de todos os assuntos. E todo mundo é obrigado a concordar? Não, mas todo mundo tem o direito de pensar, não é? Todo mundo é livre para pensar e para expressar seu pensamento. É isso que a Mara não entende e se aborrece. E aí a gente pensa no caminho, né? Porque até onde sabe a história da Nanda, eu não estou aqui criticando nada, eu só estou dando, mostrando fatos, tá? Eu não estou a favor nem contra ninguém, pelo amor, né? É que a Nanda, segundo a história que a própria Mara já falou lá atrás, ela desde nova tem tendência a coisas ilícitas e a bebida, né? Isso foi história contada lá pela Mara. E aí ela tem o filho e o filho vai pelo mesmo caminho. E eu já falei em outros vídeos, né? Acho que foi ontem, se eu não me engano. Que ela, além de permitir, né, de não puxar a rédea, ela ainda participa junto com ele. Então, um caminho meio que sem volta, né? E os dois estão longe, né? Então, gente, é natural que as pessoas falem, né? É uma vida exposta na internet, que todo mundo tem conhecimento, todo mundo, entre aspas, porque o mundo todo não está aqui, mas é lei da semeadura, né? Planta, colhe, né? Que caminho outro eles poderiam ter pelo caminho que eles estavam indo, né? É bem difícil para a gente também, que está vendo isso, assistindo isso aqui na telinha, não termos uma opinião também a respeito. A gente fica dividido, realmente nós ficamos divididos. Entre a dó, a piedade pelo que aquele menino está passando, mas ao mesmo tempo vendo o caminho mesmo que eles escolheram seguir. Então, realmente, a Mara, ela tem que entender, do mesmo jeito que ela pede que nós temos que parar de julgar, e eu acho que ninguém está julgando, porque nós somos o eterno e ninguém tem direito disso, mas opiniões, pensamentos, liberdade de expressão todo mundo tem, né? E podemos sim nos expressar. Concordamos, não concordamos, é o direito de cada um, até porque, como eu já falei, são públicos, né? E aí vamos já a um resumo rapidíssimo de itens que eu peguei, palavras soltas que eu peguei lá na live dela. E lá pelas tantas ela diz que, na verdade, os parentes não estão nem aí, porque cada um tem a sua vida. Contradiz lá o que ela disse no começo de que ninguém pode, né? Não, na verdade, ninguém quer largar a sua vida para ir dar atenção para outra pessoa. E aí eu me questiono que família é essa. Ela também pega no pé. Essa live dela, ela deixou bem claro que é para os resenhistas, tá? Eu não sei se eu me englobo nisso, mas ela direcionou essa live para os resenhistas, a quem ela culpa, né, de estarem falando, comentando e julgando, e julgando, e julgando. Enfim, pediu para pararem de julgar a família dela e que as pessoas só sabem julgar. Como eu acabei de falar, não é julgar. Cada um tem seu pensamento, suas ideias,
e tem o direito de expressar, e isso para mim não é julgamento, né? Disse que ninguém quer perder o seu emprego, porque lá é uma cidade do interior, tá bom. Ninguém quer perder, realmente ninguém quer perder o emprego. Mas existem casos e casos, né? E também disse que eles não têm culpa do que está acontecendo. É lógico que não, quem é o doido que vai culpar? Eles, a família, pelo que está acontecendo com o Juliano. Quem é o louco que vai fazer isso? Ou a louca que vai culpar a família pelo que está acontecendo lá, do outro lado? Sem lógica, né? Ninguém está culpando. Ela está meio atordoada e a gente entende. E ela está focando nesse negócio de julgamento, de culpa, julgamento, culpa. Não é isso. Ela está entendendo que as pessoas estão falando de uma forma pejorativa, negativa. Não é isso, viu, Mara? Não é sobre isso. E aí ela faz alguém comenta lá que quem está julgando, por que não vai lá fazer alguma coisa? E ela repete, por que você aí que está julgando não vai lá fazer alguma coisa? E aí eu vou responder por todos nós. A gente não vai lá porque a família é sua, Mara, né? A gente não vai lá porque a gente não pode se meter em assuntos de família. A gente não vai lá porque cada um tem a sua própria família para cuidar. E você também, Mara, não pode dizer que ninguém passou ou está passando por isso. Muitos, talvez todos nós aqui na plataforma aqui, estamos aqui, não da plataforma. Todo ser humano já passou por situações assim. Eu já vivi dentro de um hospital, acompanhando pessoas da minha família. Minha mãe, minha sogra, meu irmão, meu tio. Isso é um problema da família, é a família que resolve. Só que eu, como não sei ficar sentada de braço cruzado, eu largo tudo mesmo que se lasque o mundo. Eu não conseguiria falar, por exemplo, o que você falou, a minha consciência está tranquila. Não. Em momento algum você disse, eu gostaria de estar lá, mas não posso. A gente entende que você não pode, pelos seus motivos, os motivos que você colocou aí na sua live. Mas, não, eu não estaria com a minha consciência tranquila, eu estaria me comichando todinha, agoniada, num conflito tremendo, independente se eu pudesse ou não pudesse. E isso realmente vai de pessoa para pessoa, né? E passa um filme na cabeça da gente que já passou por isso, que a minha família fica toda perturbada. Quando um está mal, todo mundo endoida. Então, aí não é um problema das pessoas julgarem, é um problema de família, conceito, educação, criação, sei lá, né? Não sei. E aí tá, ninguém vai lá por causa disso, tá? Que não é problema dos outros, é um problema de vocês. Disse que, como eu já falei para vocês, né, que tudo que ela falou na live são para os resenhistas, aqueles que criticam. Resenhistas comentam em cima de fatos que todos publicam aí na plataforma. É um trabalho, é um direito de cada um, falei e repito, tá? Disse que ela, graças a Deus, é youtuber, porque ela diz que ganha bem e que o fato dela não ir para Florianópolis é porque não é por problema financeiro, mas por
problema emocional por causa da depressão que ela tem. E aí eu já começo a me dar uma coisa, sabe? Que a pessoa fala, eu tenho depressão, eu tenho isto, eu tenho aquilo. E aí assume a porcaria da doença, né? Assume, toma posse. Eu tenho depressão, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E por ter justifica tudo, né? Então assume, toma posse, é por isso que cada vez está pior, né? Porque se você apanhou a doença realmente para ti, que não é nossa, né? Que a gente tem que se livrar dela a todo custo, não é nada nosso. E se ela não fosse youtuber, né? Ela estaria consertando roupa, vendendo Avon, vendendo Natura, porque o problema dela é o dinheiro, é a visualização que ela precisa. Ela também não pode sair por causa disso, por causa do canal, porque ela tem que manter o canal, porque ela tem que manter o canal, porque é o canal que dá dinheiro para ela. E gente, a cabeça tá indo dar um nó, sabe? Certas coisas e quer que a gente entenda, muitas coisas não dá, realmente não dá para entender. Justamente porque cada um de nós tem uma personalidade, uma percepção da vida, das coisas, né? Das emoções, enfim. Ela diz que julgamos pessoas sem estar no lugar delas. Aí eu já falei, muitos de nós já estivemos no lugar deles, né? Muitas vezes. E novamente sempre se referindo aos resenhistas. E aí ela assumiu lá a sua depressão, seus problemas emocionais, e que por esse motivo ela não pode estar lá. E encerra com a frase, a minha consciência está tranquila. E por fim, ela se estressa com o comentário de uma inscrita. E aí ela quase discute, ela discute, né? Com a escrita, porque a pessoa não pode comentar o que pensa ali. Aliás, na maioria, né? As pessoas não seguram a peteca. Podia deixar passar batido, né? Nem ler ou nem comentar, porque eu falo para vocês sempre, a gente tem que deletar o que não presta, né? Então, é uma coisa que vai me ofender, como eu sempre me refiro aqui a comentários, né? Se não for ofensivo, eu dou lá meu coraçãozinho, absorvo, analiso, como foi o caso dos inscritos que pediram um vídeo menorzinho, que é o que eu estou tentando fazer, embora eu fale pra caramba, e isso seja quase impossível para mim. Mas a gente entende, porque vocês fazem parte aqui do canal. Eu tenho que fazer mais ou menos, eu não vou agradar a todos nunca, eu sei disso. Nunca, e ninguém vai conseguir agradar todo mundo, de forma alguma. E nem é essa a pretensão. Quem pretende isso é um iludido na vida, né? A gente não agrada a todo mundo de forma alguma. O meu jeito de falar, o meu jeito de ser, pode não agradar meio mundo, mas eu tenho cá a minha tribo que vai se identificar comigo. E eu não vou mudar o meu jeito de ser, fingir ser uma coisa que eu não sou, para enganar meus inscritos. Eu sou assim. Entendeu? Então, é complicado, gente. É bem complicado. E, enfim, isso que eu tenho que falar para vocês. Eu nem vou me prolongar muito, que se deixar eu faço aqui um monólogo eterno aí. Falo e falo sim, falo mesmo. Mas enfim, pessoal, eu ainda vou gravar mais tarde um vídeo sobre plantas medicinais, bem leve. Eu quero dar algumas explicações sobre. Se te interessar, volta aqui. Ativa o sininho para a hora que chegar um vídeo você saber. E o mais importante, se inscreva no meu canal, curta, comenta. Não se esqueçam lá do Conte para Mim.
Tô de olho no meu e-mail, hein? Já chegaram algumas histórias. E eu vou estudar uma por uma, tá bom? E, enfim, vamos ver qual que a gente vai contar aqui, né? Aguardem, aguardem, que nós temos muita coisa para conversar. Eu tô aqui já com outro vídeo também prontinho para eu gravar para vocês, que é aquele que eu falei, e eu quero matar a curiosidade de vocês da transição planetária e despertar da consciência. Eu só quero que vocês entendam que tem tudo a ver com o mundo que a gente está vivendo, o processo que estamos passando, e até esse nosso trabalho aqui de ajudar de verdade uns aos outros, tá bom? Não se trata de religião não, tá? Não tem nada a ver com religião, é tudo aqui, tá bom, meu amor? Então, eu desejo que vocês tenham uma boa noite. Eu acho que eu vou gravar o vídeo lá pela madrugada, vocês só vão assistir amanhã. Mas eu vou aqui gravando para adiantar a minha vida e deixar vocês com muitos vídeos aí para assistirem com calma, tá bom? Tranquilamente, meditarem, analisarem. Comenta, se inscreve, poxa, curta, compartilha. Grande beijo, até!